Olá pessoal, meus cumprimentos a todos. Vamos dar continuidade ao tema ligações químicas, agora para falar um pouquinho das ligações covalentes, tá certo? Vamos recordar alguns pontos importantes aí no que se refere à teoria eletrônica de valência. Os átomos podem perder, compartilhar, perder, ganhar ou compartilhar elétrons de forma que eles atinjam a estabilidade do gás nobre, ou seja, eles precisam nessas ações perder, ganhar ou compartilhar, ter 8 elétrons na sua camada de valência, tá certo? Essa explicação é sistematizada através do modelo do octeto ou teoria do octeto, como também vem em alguns livros, tá certo? É importante prestar atenção na valência, ou seja, na capacidade ou na quantidade de átomos que um determinado átomo pode se ligar, né? Ou seja, qual é a capacidade, em quantos átomos, quantas ligações pode fazer um determinado átomo, a gente reconhece isso na química como valência, tá certo? Outro item importante é a relação que se dá entre justamente a distribuição eletrônica da camada de valência, ok? E justamente esses elétrons que estarão na camada de valência. Ou seja, na verdade, a fala mais apropriada seria a relação que existe entre a distribuição eletrônica e a fórmula de Lewis, a forma de representação desses elétrons na camada de valência. Então, a relação entre esses dois tópicos aqui, tá certo? Entre, sobretudo, essa distribuição eletrônica e a representação de Lewis, que mostra justamente os elétrons na camada de valência. Perfeito? E aí é importante chamar atenção para justamente os grupos em que estão esses elétrons. Veja que todos os grupos que estão esses átomos, veja que todos os átomos do grupo 1 terão um elétron na camada de valência, do grupo 2 a mesma coisa, 3, ou 3A, ou 13, 14, 15, 16, 17 e 18, tá? E aí vejam que todos do grupo 15 ou 5A têm 5 elétrons e assim sucessivamente. E aí é importante relembrar que tudo isso que nós estamos falando vale essencialmente para os elementos representativos, tá certo? Vamos então à ligação covalente, molecular ou homopolar. São nomes sinônimos, tá certo? Mas aí vamos ficar aqui com a ligação covalente, que é mais comum. Pessoal, notem das palavras em vermelho: compartilhamento, ametais, ou ametais com hidrogênio, ou hidrogênio com hidrogênio, tá certo? Vejamos, a ligação covalente ela é justamente formada pelo compartilhamento de elétrons, tá certo? Entre esses átomos ligantes. É importante destacar que não vai haver transferência definitiva de elétrons. A transferência definitiva se dá lá na ligação iônica, tá certo? Ou seja, na ligação covalente não há formação de íons, ok? O compartilhamento de elétrons, esse compartilhamento, ele é justamente feito pela união de átomos com justamente tendência de ganhar elétron. E aí nós estamos destacando aqui os ametais, eles têm essa tendência. Perfeito? E vejamos, vamos agora falar um pouquinho melhor do que seria essa ligação covalente com o exemplo aqui do átomo, ou melhor, da molécula do hidrogênio. Agora sim, reparem que tem dois átomos do hidrogênio. E aí, ó, atenção para esse número 2 que está colocado aqui, que é o número ou índice de atomicidade. Então eu estou representando aqui, deixa eu apagar tudo para ficar mais visível. Estou representando o átomo do hidrogênio com o seu elétron na camada de valência e um segundo átomo de hidrogênio com o seu elétron na camada de valência, perfeito? Essa ligação é por compartilhamento, perfeito? E aí a gente tem que lembrar, simultaneidade, tá certo? Vão pertencer simultaneamente aos dois. Então, esse átomo de hidrogênio vai receber esse elétron, tá certo? Que vem daqui. E aí esse, a partir do momento que estabelece essa união, há o que a gente chama de compartilhamento, tá certo? Ele vai precisar ganhar um elétron
o átomo da direita precisa ganhar um elétron, o átomo da esquerda também precisa ganhar outro elétron, de forma que eles vão compartilhar, tá certo? Então, simultaneamente, esses dois elétrons pertencem aos ambos os átomos, de forma que ele atinja o octeto dele. Ok? E aí vejamos que dessa representação, onde está bem explícito os elétrons que estão fazendo a ligação, a gente passa para essa aqui, onde eu tenho a troca, a substituição desses pares de elétrons para um traço. Ou seja, esse traço entre os átomos significam os pares de elétrons que eles estão compartilhando. Tá certo? Então, eu vou colocar uma bolinha aqui em cima, justamente para que a gente possa entender dessa forma também, tá certo? Então, eles estão compartilhando esse par de elétrons que está colocado aqui. Perfeito? Aí vamos ver outras substâncias, né? Outras substâncias covalentes, certo? Que fazem justamente a ligação covalente. Nós temos o cloro com seus 7 elétrons na camada de valência e mais um átomo de cloro com seus 7 elétrons da camada de valência. Cada um desses cloros precisa receber um elétron de forma a alcançar o octeto. À medida que o átomo da direita, tá certo? E o átomo da esquerda precisam de um elétron, e justamente é isso que vai acontecer. Eles vão compartilhar esse elétron aqui, tá certo? Esse doa para um, o um doa para o outro, ou empresta para o outro, compartilha com o outro, divide com o outro, tá certo? E aí vejamos que onde está colocado aqui em azul é justamente o par de elétrons que está sendo compartilhado. Ou seja, quando a gente compara e conta, né, o número de elétrons do átomo da esquerda ou mesmo da direita, tá certo? Vejamos que ele tem 8 elétrons ao redor dele, ou seja, isso significa que ele atingiu o octeto com 8 elétrons da camada de valência. E esse X aqui é justamente o elétron que veio do cloro da direita, tá certo? Que está compartilhado com o átomo da esquerda. Lembrando que essa representação, deixa eu apagar tudo para ficar mais legível. Então agora, essa representação ela pode ser escrita também dessa forma, tá certo? Eu te retiro esse par de elétron, tá certo? E deixo apenas um traço para significar a ligação covalente que há entre esses dois átomos. Essas formas que estão descritas aqui, elas têm um nome. Essas onde estão explícitas o par de elétrons, chama fórmula de Lewis, tá certo? E aqui tem um traço entre os átomos que estão fazendo a ligação, é justamente a fórmula estrutural plana, perfeito? E ainda há uma terceira forma de representação de substâncias covalentes, que é a fórmula molecular. Então veja que a fórmula molecular traz apenas os átomos que estão fazendo a ligação e a sua quantidade. Então vejamos, aqui eu tenho N2 e N2 que está colocado aqui. Se fosse H2O, ficaria H2O. Essa é a fórmula molecular da água, certo? Perfeito, pessoal. Então, só para destacar, né, compartilhamento, que é a palavra-chave para ligações covalentes, e justamente entre os elementos que vão formar a ligação covalente. Ametal com ametal mais hidrogênio e hidrogênio com hidrogênio, certo? Vejamos outras moléculas representadas pela fórmula de Lewis e fórmula estrutural. Lembrando que a fórmula de Lewis é essa primeira parte, onde estão os explícitos elétrons que estão sendo compartilhados ou até que não estão sendo compartilhados, certo? Aí quando eu digo que não estão sendo compartilhados, eu vou destacar esse aqui da amônia. Esse par de elétron aqui, ele não está fazendo ligação, ele não está sendo compartilhado, certo? Agora, esses aqui, ó, embaixo, todos estão sendo compartilhados entre o hidrogênio e o nitrogênio, perfeito? E aí agora, para todas essas estruturas, nós temos a sua fórmula estrutural. Para todas essas substâncias, perdão, nós temos a sua fórmula estrutural, onde eu justamente não explicito mais os elétrons com os pontos ou cruzinhas, como nós vimos anterior, e coloco justamente os traços, certo?
E aí nós temos as ligações simples, a exemplo dessas 3 ligações entre o hidrogênio e o nitrogênio, tá certo? E agora nós temos as ligações duplas e as ligações triplas. As ligações duplas, olha aqui para cima, ela é decorrente do compartilhamento de 2 pares de elétrons, tá certo? Então, está sendo compartilhado 2 pares de elétrons entre o oxigênio e o carbono. Por isso que 2 traços, tá certo? Da mesma forma que entre esse carbono e esse nitrogênio estão sendo compartilhados. Olha para cima agora, segue a seta. 1, 2, 3 pares de elétrons, perfeito? Então nós temos ligações simples, duplas e triplas, pelo compartilhamento de um par, de 2 ou de 3 pares, perfeito? Bem, nós finalizamos a primeira parte, que é justamente a ligação covalente simples, certo? Ou a ligação covalente comum, melhor dizendo, tá certo? Agora nós vamos para um caso, digamos, especial, que é a ligação covalente coordenada. Aí vamos falar um pouco da ligação covalente coordenada, observando esses 2 exemplos, tá certo? Perfeito. Todas as ligações que nós vimos anteriormente, elas são normais, porque justamente os pares eletrônicos é composto, cada átomo tem um par eletrônico, tá certo? Para cada ligante. Então vejamos, como é que vai ocorrer a ligação covalente coordenada, ou ligação covalente dativa? Nós temos que prestar atenção em 3 pontos importantes. Se o átomo que faz a ligação coordenada ele já estiver estável, ou seja, ele já atingiu o octeto. Nós vamos olhar para essa parte aqui, tá certo? Que tem o gás sulfuroso. Veja que quando nós contamos justamente a partir desse oxigênio que está colocado aqui, ó, a quantidade de ligantes, repara a seguinte questão. Esse oxigênio ele vai ter 2, 4, veja bem agora, 6, 8 elétrons. Como assim 6? Esse que seriam os sextos e oitavos, né? A partir dessas 2 contagens aqui. Repara que quando eu verifico esse compartilhamento para fazer essa ligação dupla, o oxigênio já estabeleceu o octeto dele, tá certo? No entanto, ocorre também nesse caso que esse átomo do enxofre, ele também já atingiu o octeto dele. Porque veja, se a gente faz esse parênteses aqui, ó, repare que esse átomo do enxofre terá 2, 4, veja bem, ele teria 6, mas como ele está compartilhando, o oxigênio está compartilhando com o enxofre, ele vai passar a ter 8 elétrons. Então significa, deixa eu apagar tudo, então significa que nesse momento, tá certo? O oxigênio e o enxofre já estão com o seu octeto completo. No entanto, como é que a gente justifica ou como é que acontece a ligação coordenada? Aí nós vamos prestar atenção para a seguinte questão, tá certo? Esse átomo do oxigênio aqui, ó, repara que esse átomo do oxigênio, para que ele seja estável e estabeleça essa ligação, ele precisa justamente de 2 elétrons. Repara nas cruzinhas, 2, 4, 6. Ora, da onde está vindo esse par de elétron aqui? Está vindo justamente do enxofre. Então, essa ligação está acontecendo mediante o próprio enxofre já está estável, mas, no entanto, o oxigênio não. Então, esse par de elétron aqui pode ser coordenado, pode ser compartilhado para o oxigênio, perfeito? E justamente isso que vai acontecer. Então, repara que essa seta está justamente querendo dizer que o enxofre está compartilhando um par de elétrons com o oxigênio, perfeito? E aí, se a gente, através dessa mesma dinâmica, nós olharmos para cima, aqui no anidrido sulfuroso, o que vai acontecer? Vou apagar tudo e vou pedir para vocês tomarem atenção agora nesse par de elétron aqui. Ó. Em relação ao enxofre, nós falamos do par de elétron
da esquerda e da direita, mas esse que está em cima, nós não falamos absolutamente nada. E vai ser justamente ele que vai ser possível fazer uma segunda ligação coordenada. Agora, repara para o anidrido sulfídrico, que está aqui, sulfúrico, perdão, que está colocado aqui em cima. Repara que está colocado em azul justamente os dois pares de elétrons que estão sendo compartilhados com o oxigênio. Tá certo? Justamente isso que nós temos que prestar atenção. Se o átomo que faz a ligação coordenada já estiver estável, ou seja, já tiver atingido o octeto, que é o caso do enxofre, se o átomo que faz a ligação coordenada apresentar par de elétrons não ligante disponível, também que é o caso do enxofre que está colocado aqui. E a outra também que é bastante importante, é se a espécie que recebe esse par de elétron, no caso do oxigênio, tá certo? Esse oxigênio da direita, e esse oxigênio que está superior aqui, que está colocado aqui em cima, esse que recebe a ligação, ele precisa de par de elétron justamente para alcançar a estabilidade. Perfeito? Então, essas três questões estão colocadas aqui nos dois casos, certo? Deixa eu só apagar tudo aqui para a gente visualizar melhor. E aí vejamos. Mesmo estando com a camada de valência completa, podem compartilhar um par de elétron livre com outro átomo. E vai ser justamente quando acontece isso que nós vamos ter a formação da ligação coordenada, perfeito? Vejamos outros exemplos. O caso do ozônio também acontece. Então, se eu colocar um oxigênio aqui, e estiver estudando a ligação do oxigênio molecular, o que vai acontecer? Eu tenho 2, 4, aqui ó, 6 elétrons na camada de valência, certo? Então, estou escrevendo aqui. Vou trocar a cor da minha caneta para ficar mais fácil. Repara, eu tenho aqui esses dois casos, esses dois átomos do oxigênio, tá certo? Se eu olhar para o oxigênio da esquerda e da direita, reparem que ambos têm 6 elétrons na camada de valência, mas vão precisar de 2 elétrons para completar o octeto. Esses 2 elétrons eles são oriundos do compartilhamento justamente desse átomo que está aqui na esquerda, tá certo? Então, só que quando eu estou dizendo que esse par de elétron vem, significa que também nesse momento o átomo da direita vai compartilhar, tá certo? Então vejamos que vai ocorrer um compartilhamento mútuo, né? Até porque esse oxigênio, o da esquerda, também está precisando de um par de elétrons para completar o octeto dele. Então, ó, repara, nessa bolinha azul que está sendo feita, repara que agora, se esses dois pares de elétrons sendo compartilhados, ambos os átomos terão 8 elétrons na camada de valência. Então veja, que nós temos 2, que nós temos 4, 6 e 8 elétrons. No entanto, como é que é possível a formação justamente do... Como é que é possível, deixa eu pegar a caneta vermelha agora, como é que é possível esse oxigênio fazer uma ligação com um outro oxigênio, para que formar agora não mais o oxigênio, mas o ozônio. Como isso vai acontecer? Lembra lá, esse terceiro átomo de oxigênio, ele tem justamente os seus 6 elétrons na camada de valência, tá certo? Ele vai precisar de 2. Quem vai doar 2 para ele para que ocorra a sua estabilidade? Justamente esse oxigênio que está aqui, ó. Ele vai pegar esse par de elétrons e vai ser coordenado, tá certo? E vai ser compartilhado. Então, dessa forma é que se justifica a estabilidade do ozônio e de todas essas estruturas que estão colocadas aqui, e que se explica a estabilidade através justamente da ligação coordenada, certo? Vou apagar tudo e vou fazer a seguinte observação. Em termos da nomenclatura, da forma que a química sugere que as estruturas sejam mostradas. Nesse primeiro exemplo aqui, que está arredondado, está colocado um círculo, todos os átomos que fizeram a ligação coordenada, eles estão com uma seta, certo? Houve uma atualização em termos de nomenclatura, vou colocar dessa forma, em termos de representação da química, e onde não se usa mais a seta, usa-se um traço, tá certo? E aí, nós, estudantes de química e químicos, né,
temos que ter essa habilidade para poder olhar e perceber os átomos que estão fazendo a ligação coordenada, tá certo? Então vejamos aqui o próprio ozônio, que eu citei como exemplo, o dióxido de enxofre, tá certo? O gás sulfuroso, perfeito? O trióxido de enxofre, que está colocado aqui em cima, e o ácido nítrico. Ok, pessoal? Vou dar prosseguimento. Falamos da ligação covalente, falamos da ligação covalente coordenada, agora vamos diferenciar compostos moleculares e iônicos. O composto será molecular quando exclusivamente ele apresentar ligações covalentes, de qualquer natureza, tá certo? Coordenada ou não. Então todos esses compostos eles são ditos moleculares porque exclusivamente eles fazem ligações covalentes. Agora vejam que a parte de baixo nós temos os compostos iônicos. O composto iônico será aquele que faz ao menos uma ligação de natureza iônica. Nós temos o cloreto de sódio, que são 2 íons, perfeito? Mas nós temos também o nitrato de sódio, ou o próprio carbonato de cálcio, tá certo? Que são também compostos iônicos. No entanto, o íon nitrato, que é esse que está colocado aqui, ó, e arredondado aqui também, e o íon carbonato, tá certo? Eles fazem nessas estruturas ligações covalentes, mas ainda assim eles são classificados como compostos iônicos, porque justamente são íons que se estabeleceram através do processo eletrovalente, tá certo? Esses íons. Então vejamos. Vamos falar agora da alotropia. É um fenômeno que é muito comum entre os compostos que fazem ligações covalentes, tá certo? Vejamos aqui o fenômeno de alotropia para o átomo de oxigênio. O que significa essas duas figuras? Aqui significa que eu tenho substâncias químicas diferentes, tá certo? Formadas pelo mesmo átomo. No entanto, é uma coisa que precisa ser chamada atenção. Reparem que essas substâncias são simples. Aqui eu tenho um átomo de oxigênio e aqui eu tenho outro átomo de oxigênio. Então eu tenho duas substâncias simples diferentes formadas pelo mesmo átomo. Tá certo? O que chama atenção para as duas? Uma eu tenho 2 átomos de carbono, de oxigênio, e a outra eu tenho 3 átomos de oxigênio. Então reparem justamente na quantidade de átomos que forma, tá certo? Essa palavra nós temos que guardá-la, a atomicidade. A atomicidade, ou seja, a quantidade de átomos que formam aquela estrutura, além da sua geometria, tá certo? Vejamos aqui, ó, arranjo cristalino, tá certo? Ou seja, a natureza, a estrutura dessa molécula é justamente diferente também. Então vejamos. Reparem nas palavras em vermelho, são palavras-chave. Atomicidade e o arranjo cristalino. Aí reconheçam ou tenham como sinônimo que isso será a fórmula geométrica dela, a estrutura. E aí, justamente, reparem que o oxigênio e o ozônio são substâncias que nós já falamos, já conhecemos até em outras disciplinas também. Reparem que elas são bastante diferentes, tá certo? Então, isso aqui é o fenômeno da alotropia. Outras variedades alotrópicas bastante importantes. Carbono. Temos aqui o grafite, ok? Muito usado aí nas lapiseiras, nos lápis. E nós temos aqui o diamante. São duas formas alotrópicas do carbono. Ou seja, substâncias simples, mas no entanto terão a atomicidade, ou seja, o número de átomos que formam aquela estrutura, assim como também a geometria. Repare que nas duas figuras, tanto na de cima quanto na de baixo, há visivelmente uma diferença na sua estrutura geométrica, certo? No seu retículo. Ok? Assim como também, reparem que em ambas as estruturas eu tenho uma quantidade de átomos bastante diferente, certo? Ainda que seja um pequeno recorte. Tá certo? Então vejamos que na primeira estrutura é justamente o diamante. Essa rede tridimensional está sendo colocada aqui. Ó. Repare que nós temos cubos, nós temos no vértice desses cubos esses átomos de carbono.
E no centro desse cubo também eu tenho um outro átomo de carbono. Então, justamente, a diferença entre esses dois, em termos de dureza, de resistência mecânica, se dá pela diferença de estrutura, certo? Observe a geometria plana e os anéis hexagonais, ou seja, tem diversos anéis com 6 átomos de carbono cada um, certo? Outra forma alotrópica interessante é o fuloreno, que parece uma bola de futebol. Reparem aqui nos hexágonos, perdão, agora pentágonos. Temos pentágonos formados, tá certo? Pelos átomos de carbono. Existem diversas outras variedades alotrópicas do carbono e em diferentes geometrias e estruturas também. Perfeito? Aqui também o objetivo é somente mostrar que existem essas variedades alotrópicas e não necessariamente fazer uma discussão química em torno dessas, tá certo? Então vejamos, nós temos a forma alotrópica do enxofre, com o enxofre rômbico e o monoclínico, tá certo? Então, só para ressaltar, reparem na diferença. Um tem uma fórmula um pouco mais de um paralelepípedo, tá certo? Digamos assim, e o outro tem uma outra estrutura geométrica. O mais estável é justamente o o enxofre beta, ou monoclínico, certo? É importante destacar uma coisa, que ambas as estruturas ela tem a mesma quantidade de átomos, tá certo? Atomicidade 8. No entanto, o que mais vai diferenciá-las é a sua estrutura, a sua fórmula geométrica. Então, mais uma variedade, mais uma fórmula trópica, que é a do fósforo. Nós temos o fósforo branco, que é P4, e o fósforo vermelho, tá certo? O que vai diferenciar justamente os dois é também a sua estrutura. Vejamos que um tem uma estrutura tetraédrica, tá certo? Formado por 4 átomos de carbono. Já o fósforo vermelho, tá certo? Ele tem uma estrutura polimérica, ou seja, temos a repetição de diversas estruturas como essas aqui, ó, que nós chamamos de monômero. Então temos uma sequência de monômeros com essa fórmula aqui, certo? Ele também tem 4 átomos. No entanto, repara aqui que ele não tem, ó, repara que eu estou fazendo aqui uma linha vermelha. Repara que no fósforo branco não tem essa estrutura. E eu teria a ligação com uma outra estrutura que vai vir aqui ao lado, tá certo? Vai continuar. Por isso aqui, ó, o Nzinho, tá certo? Ou seja, a gente vai ter uma N repetições dessa mesma estrutura. Por fim, pessoal, e bastante importante, as propriedades dos compostos moleculares, perfeito? Em linhas gerais, nós vemos que os compostos iônicos e metálicos eles são sempre sólidos, né, à exceção do mercúrio, a temperatura ambiente, perfeito? E suas temperaturas de fusão e ebulição são bastante altas. Agora, em compostos moleculares, ou seja, compostos que fazem ligação covalente, a temperatura ambiente nós temos, vejam bem, gás hidrogênio, que é gasoso, a água, que está no estado líquido, e o açúcar, que está no estado sólido, perfeito? Então nós temos aqui uma diferença bem marcante em relação aos outros compostos iônicos e metálicos. Reparem no quadro, as substâncias moleculares geralmente apresentam temperatura de fusão e ebulição, marquem bem isso, inferiores, tá certo? Em relação às outras substâncias. E elas não conduzem corrente elétrica quando puras, perfeito? Vejamos, chamar atenção justamente para o estado sólido dos compostos covalentes. Nós temos duas características de composto, uma delas que são os sólidos covalentes e os sólidos moleculares, tá certo? O que vai distinguir essencialmente essas duas? O primeiro vai ser unido por ligação covalente entre os átomos, tá certo? A exemplo do grafite.
tá certo? E do diamante. A ligação entre um átomo e outro é uma ligação covalente, vai se dar por ligação covalente, tá certo? E aí, ó, vai formar uma rede tridimensional contínua, revelando a estrutura justamente desses dois aqui, do diamante e do grafite, perfeito? Agora, e quando eu estou falando dos sólidos moleculares, que vão formar um retículo molecular, nós vamos entender um pouquinho o que seja forças intermoleculares nas próximas aulas, mas desde já eu digo que o que vai os diferenciar é justamente por eles serem unidos, tá? Devido à atuação das forças intermoleculares, perfeito? Isso vai alterar aqui, ó, as forças de coesão entre essas moléculas, perfeito? E aí nós temos o exemplo, o açúcar, a água e o naftaleno, entre outras substâncias. Perfeito, pessoal? Deixa eu apagar aqui para ficar mais nítido. Enfim, pessoal, terminamos a nossa aula ligações covalentes. Espero ter contribuído com todos. Cuide-se e um forte abraço.